Fala aí, pessoal, beleza? Jorge Jesus vai voltar e eu vou contar pra você, tá? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, e você vai fazer o seguinte, ó, você vai baixar aqui no link, no primeiro link na descrição deste vídeo, tá? E você vai participar do concurso cultural que pode te dar uma assinatura grátis dos jogos em pay-per-view do Campeonato Carioca de Futebol. Tem mais um jogo de semifinal e 2 jogos da final com o Flamengo jogando. Então você vai entrar aqui, vai acessar, além, claro, de ter acesso à sua disposição, um riquíssimo conteúdo em análise, reportagens, números e estatísticas do jogador que você quiser, dos clubes também, das principais ligas de futebol do mundo. É imperdível. Para você baixar, é de graça. E nesse link aqui embaixo, tá? Você vai participar deste concurso cultural e por meio dele você pode ganhar essa assinatura, tá? Vale lembrar que é muito fácil, basta você seguir os passos, é um processo super tranquilo. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Átila Reis, entrando no link que está na descrição deste vídeo, e lá você vai poder marcar uma aula gratuita e virtual de guitarra ou violão de qualquer lugar do mundo pelo seu celular, tá? E você vai gostar, eu tenho certeza disso, e vai marcar uma continuidade do seu aprendizado, tá bom? É só definir a periodicidade disso aí com o professor de guitarra e violão Átila Reis, o melhor, eu posso falar porque eu toco aqui, tenho capacidade para avaliar assim, tá? Jorge Jesus disse nesta terça-feira, em um congresso da Associação Nacional dos Técnicos, lá de Portugal, que vai voltar a trabalhar e será fora do Brasil. Quando ele vai decidir? Maio ou junho, tá? Ele falou também sobre o trabalho dele no Flamengo, falando que foi o primeiro português a fazer sucesso no futebol brasileiro e que isso abriu portas para vários outros e que ele fica feliz, né? Ele nem falou, nem citou nominalmente o Paulo Souza, não, mas falou sobre isso, né? Falou, pô, eu fui lá, abri as portas, tá? Hoje tem Abel Ferreira, Vitor Pereira, Paulo Souza, né? Dentre outros que passaram por aqui nesse período, como Antônio Oliveira, no Atlético Paranaense. Nossa, tem vários outros que não me vêm à cabeça agora, no pós-Jorge Jesus, tá? E ele foi questionado também se toparia assumir o trabalho na seleção portuguesa de futebol. Ele disse que a seleção, basicamente, tá? Que a seleção está muito bem representada com o Fernando Santos. Eu tenho todas as dúvidas do mundo em relação a isso, mas que está muito bem representada, que Portugal tem um plantel muito forte, que ele não se vê dirigindo a seleção de Portugal neste momento. Mas que ele sim, para quem apostava numa aposentadoria do Jorge Jesus, não. Ele sim vai voltar a dirigir uma equipe de futebol e não será de Portugal. Ele falou que tem propostas, que todo mundo já sabe quais foram, aí Corinthians, Atlético Mineiro e tal, e que vai decidir depois o futuro dele com calma, tá? Que isso não abale as estruturas do trabalho do Paulo Souza. Jorge Jesus não é a realidade do Flamengo, mas a realidade é Paulo Souza. E tem vários aspectos aqui que eu quero abordar em relação ao trabalho do técnico português do Flamengo. Primeiro, trabalho muito bom, fundamental de renovação de grupo. Gente, se isso vai resultar em título ou não, é outra história, tá? Mas o trabalho de reformulação que teria de ter sido feito antes, quando, por meio dele, com a concordância dele, com o dedo dele, o Flamengo já sabe que não vai renovar os contratos de Diego Ribas, Diego Alves, Isla e René. São 4 jogadores. 4 jogadores, por sinal, aqui o torcedor deve ser grato, mas que neste momento, vamos dizer, pouco acrescentam ao time do Flamengo. Pouco acrescentam. Então, se ele tem esta prerrogativa, me parece óbvio que o trabalho de Paulo Souza internamente é muito bem avaliado. Me parece óbvio também, e isso vale ser ressaltado porque eu falei no programa no Band Esportes, no G4, com o Tirone, a Marília, o Arnaldo, falei sobre isso. Que eu acho simplesmente chocante que tenha de vir um camarada que não tem nenhuma raiz no futebol brasileiro, fincada no futebol brasileiro, muito pelo contrário, é a primeira vez que o Paulo Souza
dirigir um clube no Brasil, para fazer um trabalho que deveria ter sido feito pela direção de futebol no ano passado, que é chegar e fazer uma avaliação do elenco. Por isso que eu sempre falo sobre a necessidade, e não é só no Flamengo não, todos os clubes do futebol brasileiro, que os clubes tenham um diretor executivo de futebol técnico, um diretor técnico. Mas, gente, uma pessoa que não necessariamente tenha raízes fincadas no clube. Se não tiver, até melhor. Um camarada que estude futebol, que conheça futebol. Como foi o Luiz Campos num trabalho espetacular no Lille. Espetacular, sensacional. No Lille, da França. Como foi o Monte. Como é o Monte, aliás, no Sevilha, e não foi na Roma. A coisa ali não funcionou, simplesmente não funcionou. Mas torna-se cada vez mais fundamental que, além do técnico, venha de fora um diretor de futebol, e o processo é outro. O processo é chegar ao diretor executivo técnico de futebol e falar, com o elenco que você tem aqui, você precisa fazer isso, tá? Quando esses contratos vencem, esse, tá? Eu quero dar uma olhada nos dados desses caras, quero ver o treino, tal. Tá, com esses caras que você tem, o técnico é esse cara aqui. Primeiro de tudo. 2, também considero chocante, fico chocado, que o técnico venha e mande religar o tal do Yo-Yo Training, né, o aparelho. Eu acho impressionante que alguns aparelhos, até usados pela comissão técnica de Jorge Jesus, tenham ficado lá esquecidos. Por quê? Porque as pessoas não têm a capacidade de avaliar e tá tudo certo, gente. Não é incompetência. É simplesmente não saber, né? Avaliar o real valor que aquilo tem. E como aquilo vai impactar positivamente. Como isso vai ter influência no desempenho, no resultado, na recuperação dos jogadores. Já notaram que da noite para o dia nenhum jogador mais se machuca? Né? Problema muscular, ninguém tem isso. Tem o Bruno Henrique lá, porque é um problema de luxação, tem o do Rodrigo Caio, tem o Pablo, são problemas de contusão, mas não musculares. Será que é por acaso isso tudo, gente? Finalmente o Flamengo está nas mãos de um profissional que tem conhecimento dessas coisas. Se vai dar resultado ou não, campeão, eu não sei, não me perguntem. Mas o caminho, rumo ao que há de mais moderno em pensamento de futebol no mundo, está trilhado.